Boa tarde a todos. Eu vou apresentar a vocês uma proposta do governo para alterar a remuneração da caderneta de poupança. A mudança que estamos fazendo é uma mudança mínima, uma pequena mudança que não afeta os interesses e os benefícios dos correntistas da caderneta de poupança. Eu vou começar explicando aquilo que não muda na caderneta. Hoje, para todas aquelas cadernetas de poupança com depósitos feitos até o dia de hoje, as regras da poupança ficam exatamente como estão, ou seja, a remuneração da poupança é exatamente a mesma de hoje e os benefícios que a poupança traz são exatamente os mesmos. Portanto, vou repetir, para os detentores de cadernetas de poupança que têm dinheiro na caderneta de poupança aplicado até o dia de hoje, continuarão seguindo as mesmas regras que vocês conhecem. Então, não há mudança nenhuma. E essas cadernetas de poupança que estão em vigor continuarão desfrutando desses mesmos direitos, dessa mesma regra de remuneração até a extinção dessa caderneta. Então, o proprietário dessa caderneta pode ficar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 100 anos com a caderneta continuará dentro das mesmas regras que estão estabelecidas. Portanto, não há rompimento de contratos, não há nenhuma usurpação de direitos, não há, digamos, nenhum prejuízo para os atuais detentores das cadernetas de poupança. Além disto, as cadernetas de poupança continuarão com a mesma versatilidade e simplicidade que possuem hoje. É um instrumento de fácil aplicação, onde qualquer aplicador pode aplicar uma pequena soma em qualquer lugar do país, não tem limite para aplicação, pode ser R$50, R$100, R$1.000, R$200, qualquer soma pode ser aplicada a qualquer momento. Terceiro lugar, a liquidez é diária. Se o aplicador precisar retirar o dinheiro ou uma parte do dinheiro para enfrentar alguma emergência, isto poderá ocorrer, né? Poderá sacar o recurso a qualquer momento, né? Sem nenhum problema. A rentabilidade é mensal, né? Se a aplicação ficou durante um mês, ao cabo de um mês recebe a rentabilidade, que é 0,5% mais ATR, e continua com isenção de imposto de renda. Portanto, o instrumento continua perfeitamente simples, acessível à população brasileira. Hoje nós temos no país cerca de 100 milhões de cadernetas de poupança ativas. Essas 100 milhões representam uma poupança de 431 bilhões de reais. Esse é o volume, é o estoque que temos na caderneta de poupança. Portanto, essas 100 milhões de cadernetas, com esses 431 bilhões, permanecerão com as mesmas regras que estão vigorando até ontem. Portanto, as mesmas regras que vocês já conhecem continuarão em vigor. As regras que foram estabelecidas em 1991 continuam inalteradas. Outra coisa que fica inalterada é o cálculo da TR, taxa de referência, que é um adicional na rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança tem uma taxa básica, que é 0,5% ao mês, que dá 6,17% ao ano, ao qual se adiciona a TR, que tem uma fórmula calculada todo mês. Todo mundo que tem caderneta já sabe como isto funciona. E, portanto, não há nenhuma alteração na TR. Então, este é o caso daqueles que possuem cadernetas com depósitos efetuados até o dia de hoje. Para o dia de amanhã,
há pequenas mudanças que agora eu quero mencionar. Passa adiante, que são as seguintes. Então, enquanto a Selic permanecer, que é a taxa básica de juros do Banco Central, for maior do que 8,5% ao ano, as regras de remuneração da caderneta de poupança ficam exatamente iguais, não se alteram. 0,5% ao mês mais TR ou 6,17% ao ano mais a TR. Então, não mudou nada. Agora, quando o Banco Central resolver reduzir a taxa Selic para 8,5% ou abaixo de 8,5%, então o que se altera é a remuneração. A remuneração passará a ser um percentual da Selic, 70% da Selic mais a TR. Então, por exemplo, digamos que a Selic seja reduzida pelo Banco Central a 8%. Então, a remuneração será 70% de 8%, que dá 5,6%. Então, é muito fácil é mais a TR. É muito fácil de saber qual é a remuneração. Eu estou falando agora das cadernetas que vão ser abertas a partir de amanhã, ou dos depósitos das cadernetas antigas, né, que serão efetuados a partir de amanhã. Então, para as cadernetas antigas com depósito feitos até hoje, não é isto, é aquilo que já está vigorando. É bom frisar isto, né? Então, para essas novas cadernetas, valem todas as facilidades que existem para as cadernetas anteriores. Não tem imposto de renda, liquidez imediata, rendimento mensal, né, facilidade de movimentação da conta, etc., etc. Fica tudo igual, não muda nada. E, por isso, mesmo com essa pequena mudança que vai ser feita para as novas cadernetas, a caderneta de poupança continuará sendo a melhor opção de poupança para a maioria da população brasileira. Bom, por que nós estamos propondo esta mudança? Passa adiante. Nós estamos propondo, passa adiante, estamos propondo esta mudança porque, à medida em que a taxa de juros está sendo reduzida no país, né, que a Selic vai sendo reduzida, as taxas de juros para as aplicações estão caindo. Então, por exemplo, o fundo de renda fixa tem a sua taxa de remuneração sendo menor, sendo reduzida. E é bom lembrar que, com exceção da caderneta de poupança, todas as demais aplicações pagam imposto de renda e pagam uma taxa de administração para a instituição financeira que realiza esta operação. Então, se nós compararmos a remuneração da poupança com a taxa Selic ao longo dos anos, nós vamos ver que a remuneração média que veio sendo auferida ao longo do tempo, ou seja, 2002, 2003, 2004, sempre esteve abaixo de 65%. Né? Então, por exemplo, em 2010, a remuneração da poupança foi 7% e a da Selic foi 9,9%. Não estou enxergando direito, mas deve ser isso. Nesse caso, foi 70%. Então, nós pegamos, ao longo dos últimos 10 anos, quando foi a maior remuneração que foi paga, né, pela poupança em relação à Selic. E estamos usando isto como critério para estabelecer os 70%. É daí que vieram os 70% que vão remunerar. Portanto, isso faz com que, mesmo para as novas cadernetas, mesmo para os novos depósitos, nós continuaremos tendo uma vantagem para os aplicadores, ou seja, a poupança, a nova poupança, continuará sendo muito boa, uma boa aplicação. A velha, não estou nem mencionando que é uma excelente aplicação, mas estou dizendo que mesmo para a nova, continua uma excelente aplicação. Passamos adiante. Por que é necessário fazer essa mudança na regra da poupança? À medida em que o Brasil está enfrentando uma nova situação econômica, um novo cenário em que as taxas de juros todas estão caindo não só no Brasil, estão caindo no exterior, estão caindo aqui também,
Estou falando principalmente as taxas de aplicação, porque as taxas de juros para os empréstimos ainda estão altas, mas vão cair, ainda tem que cair. Então, à medida que todas as aplicações financeiras têm as taxas caindo, e é porque a Selic está caindo, a Selic caiu 3,5% de agosto do ano passado até esta data, não é? 3,5%, né? Portanto, as aplicações financeiras também acompanham a queda da Selic. Então, se nós mantivermos a regra atual de rendimento da poupança, ela se tornará um obstáculo para impedir a continuação da queda da Selic. O que vai acontecer? A remuneração, as demais aplicações, por exemplo, comprar título do Tesouro, que é uma aplicação, ou, por exemplo, fundo de renda fixa, DI, etc. Todas as outras aplicações, elas vão se tornando menos rentáveis em relação à caderneta de poupança. Então, existe o risco de que haja uma migração para a caderneta de poupança. Hoje, a caderneta de poupança, ela é um instrumento para pequenos e médios poupadores, né? A maioria dos poupadores são pequenos e médios. E nós estaríamos tendo uma grande afluxo, né, de grandes poupadores querendo ir para a poupança. Nós teríamos uma invasão da poupança pelos grandes investidores que hoje estão em outros títulos, por exemplo, nos títulos do Tesouro Nacional. E aí o Tesouro Nacional, para poder manter os aplicadores nos seus papéis, teria que subir a taxa de juros. Então, é uma tendência, uma pressão para que a taxa suba e não desça. Os fundos de investimento dos bancos privados também teriam que subir as taxas de aplicação, oferecendo taxas maiores. E, nesse caso, também estariam subindo as taxas de juros. Então, o Banco Central não teria uma ação eficaz, ele ficaria com a política monetária comprometida, ele não conseguiria baixar as taxas de juros, mesmo que ele quisesse. Ele tentaria baixar a taxa Selic, porém, a economia continuaria praticando taxas mais elevadas, criando um limite, um piso para a redução dessa taxa de juros. Com isto, inviabilizaria a continuidade da redução da taxa de juros no Brasil. E nós sabemos que é muito importante reduzir essa taxa, porque ela é a taxa de captação de investimentos que depois se transforma em taxa para empréstimos, né, que os próprios bancos fazem. Por exemplo, você aplica dinheiro num banco, aplica num DI do banco. O banco pega esse recurso, paga, digamos, Selic, depois ele vai emprestar para o crédito. E ele começa com o custo Selic. Se esse custo for mais alto, ele vai querer emprestar a um preço mais alto. Portanto, para que nós possamos baixar o custo financeiro, para que possamos baixar os juros para o crédito, que ainda é muito elevado no país, nós temos que destravar esse sistema, né, fazendo essa modificação na poupança, de modo que ela não seja um limitador para a queda para baixo. No presente momento, não há mudança nem na velha, nem na remuneração da velha poupança e nem na nova. Por quê? Porque a taxa Selic está em 9%. Como ela está em 9%, tanto as cadernetas antigas, aquelas que já estavam lá até o dia de hoje, quanto as novas que foram abertas a partir de amanhã, continuarão tendo o mesmo rendimento. Não muda o rendimento. Agora, a mudança virá quando o Banco Central decidir reduzir a Selic e, nesse caso, ele vai encontrar esse obstáculo no meio do caminho. Então, nós estamos retirando este obstáculo, de modo que, se as condições forem favoráveis, o Banco Central poderá baixar a Selic ainda mais e haverá um benefício de toda a sociedade, toda a economia brasileira. A economia brasileira, ela está num momento importante, onde ela reúne condições muito melhores do que as economias europeia e norte-americana. Nós temos que dar continuidade ao crescimento sustentável e, para isso, nós precisamos continuar fazendo reformas
como estamos fazendo. E entre as reformas que precisamos fazer, são reformas que permitam a redução do custo financeiro, o barateamento do crédito, que dá mais acesso à população brasileira aos bens e serviços que ela quer consumir. Hoje, nós convivemos com taxas de juros muito elevadas, principalmente para o crédito da pessoa física, né? E também para o empresário pequeno e médio, as taxas são elevadas, e nós temos que tomar medidas que vão possibilitar a redução dessas taxas, o barateamento desse crédito e a possibilidade que o consumidor brasileiro tenha acesso a esses produtos, movimentando a economia brasileira e garantindo um PIB maior. Então, essas são as pequenas mudanças que estamos fazendo no sistema de poupança. Essas mudanças são em benefício de toda a população, porque toda a população se beneficia quando há uma redução do custo financeiro e da taxa de juros, e mesmo com essas mudanças, o sistema de poupança ele é ainda o melhor instrumento para a poupança popular no Brasil. A dos antigos, nem falar, é um excelente instrumento de poupança, porque as contas antigas vão manter a rentabilidade mais alta até do que outras aplicações, e mesmo com a nova modalidade, continuará sendo conveniente a aplicação em caderneta de poupança no país. Era isso que eu tinha a dizer.